Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso Colégio Santa Maria, dos segundos anos da EJA. E hoje, nesta aula, nós falaremos a respeito da escola literária chamada de Arcadismo. Nós vimos na aula anterior a escola literária do Barroco, uma escola que tinha como centro de tudo a fé cristã. Todas as artes, inclusive a literatura, que são os textos, né? Estavam mergulhadas na fé cristã. Então se falava de Jesus, de Maria, dos santos, dos anjos, de cruz, salvação, pecado, santidade, todos aqueles temas que são próprios do cristianismo. Bom, logo em seguida, pessoal, depois do Barroco, e eu falei do Barroco para vocês de uma forma bem resumida, veio então, finalmente, uma nova escola literária. Nós vamos ver por que essa escola literária surgiu, qual é o intuito, né, do início dessa escola literária e por que ela tem esse nome também de arcadismo. Tá bom? Então vocês têm aí na tela uma imagem belíssima, né, que retrata aí uma vida no campo. Vocês podem ver que tem um pastor sentado ali, tocando flauta. Nós temos um carneiro ao lado dele, que representa exatamente o pastor ali. Nós temos alguns anjos, os animais em volta. Vocês podem ver que é uma vida no campo, uma vida onde parece que reina a festa, a paz, a harmonia, a tranquilidade. Bom, nós vamos dar uma olhadinha, então, o que foi essa escola, por que ela surgiu, né? Vamos lá? Então vamos para o próximo slide. Então nós temos aí a Arcádia. O que era a Arcádia? Para a gente entender de onde veio esse nome. A Arcádia era uma província da antiga Grécia. Com o tempo, se converteu no monte de um país imaginário, criado e descrito por diversos poetas e artistas. Neste lugar imaginário, reina a felicidade, a simplicidade e a paz em um ambiente habitado por uma população de pastores que vivem em comunhão com a natureza. Deu para entender? Então, assim, lá na Grécia Antiga, nós tínhamos uma região chamada Arcádia. Depois, quando alguns poetas e artistas começaram a escrever escrever as suas histórias, a sua mitologia, eles transformaram este lugar, que existia no mundo real, mas eles transformaram no mundo imaginário. Tá? Esse mundo imaginário era exatamente como é aquela imagem inicial que nós vimos, que mostra ali um reino de paz, de tranquilidade, de harmonia, uma vida no campo, com as pessoas muito simples, vivendo uma vida bem simples mesmo, como a natureza pode oferecer, tá bom? Vamos lá. Aí vem a pergunta, por que surgiu então o arcadismo? Tá? Então tem aí uma conexão com aquela história lá dos pastores no campo, né? Por que surgiu, pessoal? O arcadismo surgiu na Itália com o intuito de se opor à arte barroca. Então surgiu lá na Itália para quê? Para se opor ao barroco. Então essa escola vai surgir porque essas pessoas que vão, digamos, liderar este movimento, elas não querem mais que a igreja, elas não querem mais que o cristianismo seja o centro de tudo. Eles não querem mais falar de fé, eles não querem mais isso. Eles querem uma sociedade, entre aspas, tá? Livre da religião. Eles não querem mais a religião. Eles querem um mundo livre. Eles querem que as pessoas tomem as suas próprias iniciativas, que as pessoas se baseiem pela sua própria razão para tomar as decisões e que não tenha essa história de fé, de Deus, de religião. Eles não querem isso. Deu para entender? Eles não queriam mais essa realidade. Os escritores da época não suportavam mais os exageros do barroco e propuseram uma literatura de linguagem mais simples e popular. Então, eles também, além de tudo, eles não queriam mais que aquela arte que era proposta pelo barroco, uma arte difícil, muito complexa, que o cara levava anos para fazer, eles queriam agora uma arte mais simples, mais isso, vamos lá, a gente está falando da literatura, né? Então a literatura é o texto. Então eles queriam uma literatura mais simples, eles queriam uma linguagem mais simples, tá bom? Mais popular, para as pessoas poderem entender. Então aí agora eu preciso apresentar para vocês alguns grupos
que faziam parte dessa época do arcadismo. Ali, mais ou menos no ano 1700 aproximadamente, tá? Então a gente vai para a França agora, tá bom? Então o arcadismo, embora tenha nascido lá na Itália, nós estamos falando agora da França, tá bom? Então lá na França tinha um grupo que eram os filósofos iluministas. Filósofos são os pensadores. Iluministas, esse nome eles receberam porque, segundo eles mesmos, quando o homem utiliza a sua razão, ele pode ser iluminado. Então a função desses filósofos era libertar o homem da religião para que a luz da razão pudesse iluminar os homens e eles poderem ver claramente as coisas. Então eles diziam, olha, nós somos os iluministas, nós somos aqueles que vão fazer com que as pessoas enxerguem. Tá? Essa era a proposta deles. Então vocês estão vendo que tem aí primeiro algumas fotos, né, de alguns filósofos iluministas e razão versus fé. Eles queriam contrapor as duas coisas. Olha, ou você usa a sua razão, ou seja, ou você acredita naquilo que você está vendo, que você pode tocar, ou você vai nessa história de fé. Eu estou usando essa maneira de falar porque era assim que eles falavam. Tá? Para eles a fé não tinha sentido. Para eles o homem tinha que se basear apenas na razão. E aí, então a gente já viu o primeiro grupo. Agora nós temos dois outros grupos importantes. O primeiro, representado pelo rei. Então o rei representa a monarquia, o poder absoluto. Então o rei, ele era aquele cara que tomava as decisões, que falava o que tinha que ser feito e todo mundo tinha que seguir o rei. Né? Alguns dizem que os reis, nessa época, eles eram muito duros com as pessoas. Né? E nós temos um outro grupo que é aqui representado pela igreja. Então a igreja católica, nós sabemos que andava muito conectada com a monarquia, com o rei. E a igreja ela tinha forte influência. Imagina, nós estamos falando de 1600, 1700. A igreja ela influenciava a vida das pessoas. Ela falava de Deus, falava de fé, de religião, como fala até hoje. Mostrava um mundo que vai além daquilo que nós podemos ver. Então, a igreja também é esse terceiro grupo. Vamos dar uma olhadinha agora no quarto grupo. Nós tínhamos um outro grupo que era a burguesia. A burguesia quem que era? Hoje a gente fala de burguês, a gente está pensando nas pessoas que têm dinheiro, não é? Naquela época a burguesia quem eram? Eram homens, era um grupo de homens que tinham seus negócios, comerciantes, né? E que tinham uma influência política também. Eram homens que tinham vontade de expandir as suas riquezas, de expandir o comércio, mas eles se sentiam muito limitados por causa do poder absoluto do rei. Então esses homens aí, que eram homens muito inteligentes, eles queriam de alguma forma tirar o rei, porque eles queriam expandir os seus negócios. E o obstáculo que eles tinham era exatamente o rei. Tá? Então nós temos 4 grupos: os filósofos iluministas, o rei, a igreja e a burguesia. Vamos lá. Olha aí os 4 grupos, né? Burguesia, filósofos, rei, igreja. Aproveitando essa mesma imagem, a gente pode mostrar aqui qual que era então a realidade dessa época. Nós tínhamos os burgueses que queriam expandir os seus negócios. Aí você vê abaixo deles a coroa, que representa o rei. O rei era um impedimento para esses caras poderem expandir os seus negócios. Do outro lado, a gente tem ali os filósofos iluministas. Eles queriam tirar a religião, tirar a fé, porque eles achavam que a fé era um empecilho para que o mundo se desenvolvesse, para que o homem crescesse. Só que eles tinham um obstáculo que está ali embaixo, que era a igreja, porque a igreja falava de fé, falava de Deus, falava de um mundo que vai além do que os olhos podem ver. Então nós tínhamos essa briga, burgueses contra o rei, e nós tínhamos os filósofos iluministas contra a igreja. E aí, pessoal, olha só, olha aonde foi chegar a coisa. Nós tivemos um acontecimento que é conhecido como Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Esse é o marco, 1789. O que aconteceu? Os filósofos iluministas, eles se uniram aos burgueses e conversaram, falaram, olha, a gente quer, os filósofos dizendo, nós queremos implantar
o reino da razão. Nós queremos colocar o homem como o centro de tudo. Porque o barroco fala que Deus é o centro de tudo. Mas os filósofos iluministas dizem, não, é o homem que tem que ser o centro de tudo. Então, olha só, burgueses, nós queremos tirar a igreja que fica nos impedindo de colocar o homem no centro. E aí os burgueses olharam para os filósofos iluministas e falaram assim, olha, realmente, nós também temos um grande problema. Nós queremos expandir os nossos negócios, mas o rei não deixa. Então, por que a gente não se junta e a gente derruba, então, a igreja e o rei? Porque se a gente unir as nossas forças, a gente consegue fazer isso. De um lado, os burgueses que tinham dinheiro, que tinham influência política, e de outro lado tinham os filósofos iluministas que tinham um grande poder de influenciar as pessoas com suas palavras, com seus pensamentos, com as suas ideias. Então, eles se uniram e depois de um longo processo, eles conseguiram tomar o poder. E aí aconteceu a Revolução Francesa. Tá? A burguesia unida aos filósofos iluministas, que já tinham... O que os filósofos iluministas fizeram? Eles semearam muitas mentiras a respeito da igreja, a respeito da fé, no meio do povo. Por exemplo, as feiras de livros, quem criou? Foram os filósofos iluministas. E nas feiras de livro que eles faziam, eles mesmos escreviam seus livros e contavam muitas vezes histórias exageradas e mentirosas. Hoje a gente sabe disso sobre a igreja. Tem, por exemplo, uma história que diz que um frei lá comia uma pessoa viva, sabe? Coisas absurdas para chocar as pessoas. Então, eles semeavam a mentira para que o povo ficasse revoltado com a igreja e apoiasse a revolução. E também, por outro lado, os burgueses iam também fazendo todo um trabalho político, influenciando o povo também de alguma forma para que o povo comprasse essa ideia. E foi o que aconteceu. Em 1789, a burguesia chega ao poder. Eles tiram o rei e aí, infelizmente, acontece uma grande tragédia, porque esse pessoal que tomou o poder, a burguesia, unida aos filósofos iluministas, eles eram muito radicais. Eles queriam exterminar de vez todos aqueles que se colocassem contra o seu projeto de poder. E então, eles mandavam para a guilhotina todos aqueles que se recusavam a aceitar essa revolução. Tanto que depois o próprio rei vai ser guilhotinado, vai ter a sua cabeça cortada. Aquelas pessoas que eles achavam que eram traidoras iam para a guilhotina. Eles não estavam nem aí. Cerca de 30 mil pessoas foram guilhotinadas na Revolução Francesa. Acredita-se que foi até mais. Mas por quê? Eles pensavam, se vocês estão contra a revolução, vocês estão contra o bem de todos, então vocês devem ser mortos. Geralmente as revoluções fazem isso mesmo, né? Elas matam aqueles que se colocam no caminho. Mas enfim, o que a gente precisa saber? O que estava acontecendo no mundo, para a gente entender o que é o arcadismo. Ora, a gente tinha o barroco, que era religião. Agora o arcadismo vem querer colocar o quê? A razão no centro de tudo. Aí a gente tem aqui uma poesia que vocês podem ler depois, eu vou pular, tá bom? E aí a gente vai ver alguns elementos que os árcades... Então, esses escritores agora, esses novos escritores que vão tentar derrubar o barroco, porque ainda a gente tinha muito do barroco, eles vão querer derrubar, tirar, fazer o povo esquecer o barroco. Por quê? Porque o barroco lembrava fé. E eles queriam agora influenciar as pessoas a pensarem apenas na razão. Tirar Deus da jogada. Foi isso que eles tentaram fazer. Então eles escreviam livros, escreviam poesias para que o povo esquecesse o barroco. Olha só. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar na sua literatura a mitologia grega. Ora, o cristianismo fala de um único Deus, não é? Acredita-se num Deus só. A gente chama isso de... quando a pessoa só tem um Deus, nós chamamos de religião monoteísta. Mas quando nós temos vários deuses, a gente chama de politeísta. Poli significa muitos. Então os árcades falaram, opa, peraí, como que a gente vai tirar o Deus dos cristãos?
Vamos trazer a mitologia grega, vamos trazer o culto pagão de volta. Então eles vão lá na Grécia Antiga e vão trazer de volta a mitologia. Então você vai encontrar em vários textos figuras mitológicas, exatamente para falar assim, olha, essa história de Deus, isso aí não existe. Veja, não é que eles acreditassem nesses deuses gregos, não. Eles não acreditavam em nada. Eles acreditavam no homem, eles acreditavam na razão. Então eles tiraram Deus, o Deus do cristianismo, e trouxeram os deuses gregos. Tá bom? Só para quê? Só para contrapor, só para pirraçar, como a gente usa, né? Só para contrariar o barroco. Mas eles mesmos, esses escritores, eles não queriam saber, eles só queriam arranjar um jeito de tirar a fé do povo. Olha aí um exemplo, né, da cultura greco-latina, da mitologia que aparece nas poesias agora dos Árcades. Olha aí. Trouxe de volta a arte greco-latina o paganismo, que é o oposto do cristianismo. Exemplo. Os seus compridos cabelos que sobre as costas ondeiam são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Têm a cor da negra noite, e com o branco do rosto fazem marília um composto da mais formosa união. Então, aqui nós temos alguns elementos, olha só. Ele está descrevendo uma mulher, né? Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam. Então, essa mulher tem cabelos compridos, né? Ondulados. O poeta está dizendo que são que os de Apolo mais belos, ou seja, os cabelos dela são mais belos que os cabelos de Apolo, que é o deus grego. Lembram do deus lá da mitologia? Olha aí um elemento da mitologia de volta. Mas de loura cor não são, ou seja, a mulher não é loira, ela tem cabelo preto. Tem a cor da negra noite. E com o branco do rosto, então ela tem o rosto bem branco, fazem marília um composto da mais formosa união. Então, o cabelo preto com o rosto branco fazem, então, um composto bonito. O nome dessa mulher é Marília, tá bom? Essa é uma poesia, então, Árcade. Vamos lá. Antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Você está vendo essa figura aí? O homem está no centro do universo, tá vendo? O homem é o centro de tudo. Para os Árcades, não é mais Deus quem está no centro de tudo, como diziam os barrocos, mas quem está no centro é o homem, é a razão, é aquilo que os olhos podem ver e as mãos podem tocar. Não acreditam mais naquilo que é espiritual. Tudo isso, repito, para tirar a fé das pessoas, para que a igreja pudesse perder a sua força. Tá? Outra característica um lema aqui dos Árcades é: fuja da cidade, busque o campo. Então, um dos símbolos mais clássicos do arcadismo é o campo, é a vida no campo. Eles, então, vão trazer novamente esta vida, a gente chama de vida bucólica, né? Bucólica é a que vem do campo, essa vida longe do luxo, uma vida simples, uma vida de pastor, que você ali cuida das ovelhinhas, você é feliz com o pouco que tem, você está em contato direto com a natureza. Por que eles trouxeram o campo? Porque para eles a cidade é o lugar onde está o barroco. Porque na cidade você tem as igrejas, você tem aqueles monumentos do barroco. A cidade, para os Árcades, é um lugar ruim, é um lugar da maldade. Mas então o que eles fazem? Ora, se o barroco está na cidade, o que eles vão fazer? Eles vão escolher o campo. Porque assim, ou você vive na cidade ou você vive no campo. Então eles vão escolher o quê? O campo. O símbolo do arcadismo vai ser o campo. Olha, aqui no campo você é feliz. Deixa a cidade. É isso que eles dizem. Deixa a cidade, venha para o campo. Só para quê? Eles acreditavam nisso, pessoal? Eles achavam realmente que a vida no campo era melhor? Não. Eles não acreditavam em nada disso. Mas eles tinham que achar elementos que pudessem contrariar o barroco. Então eles falaram, já que eles falam de cidade, nós vamos falar de campo então. E aí eles vão propor esta vida simples. Então você vai encontrar nos textos falando de vida no campo, vida na simplicidade, contemplando a natureza, tá? E aqui a gente tem então um trechinho de uma poesia que diz assim, quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Bom, o que ele está dizendo aí? Quem deixa o trato pastoril amado, ou seja, quem deixa o campo pela ingrata civil correspondência, quem sai do campo e vai para a cidade,
ou desconhece o rosto da violência, ou seja, não sabe os perigos que tem na cidade, a violência, ou do retiro a paz não tem provado, ou não experimentou a paz que o campo pode proporcionar. Então seria um erro deixar o campo para ir para a cidade, tá certo? É a valorização do campo. E aí um outro poema que diz: se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Que é a valorização do trabalho manual e do sentimento. Né? Então aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo para a mulher que ele ama: olha, se nós não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Ou seja, olha, mesmo que a gente não tenha luxo, como o barroco ensina, o barroco que fica preocupado com ouro, com luxo, mesmo que a gente não tenha luxo, o importante é que nós tenhamos, então, uma vida simples, mas é uma vida cheia de amor. É a simplicidade, mas uma simplicidade cheia de amor. E ele diz: mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Ou seja, o vestido que você vai usar, ele está dizendo para a mulher amada, né? Esse vestido que você usar vai ter sido feito com as minhas mãos, mesmo que não seja um vestido de luxo, mas foi feito com as minhas mãos, então é um vestido cheio de amor que você vai usar. Deu para entender? Vamos lá? Vocês estão vendo o que eles valorizam na poesia? Como eu disse, isso não corresponde ao mundo real. Isso é só o mundo da literatura. No mundo real, o que os burgueses queriam? Eles queriam o poder. Os burgueses viviam na cidade. Os filósofos viviam na cidade. Os filósofos queriam poder também. Essa história de vida simples é só para derrubar o barroco. Entendeu? É só na literatura que isso existe. Olha só o que eles diziam. Eles diziam que a civilização corrompe o homem. A cidade corrompe o homem. Então, viver na cidade é um mal. O homem que vive na cidade, ele será corrompido, porque segundo os Árcades, a cidade, lá na cidade é onde as pessoas são falsas, são mentirosas, elas tentam puxar o teu tapete o tempo inteiro, ninguém se ama de verdade. Então eles falam: venham para o campo. Então a cidade é o lugar que, assim, se você é uma pessoa boa e mora na cidade, você se tornará uma pessoa má, porque a cidade vai te corromper. É isso que falavam os Árcades. O importante é a vida interior, ainda que sem riquezas exteriores. Então, novamente, eles defendiam o lema da simplicidade. O importante é a vida interior do homem, certo? Não importam as riquezas. Mas isso aqui, de novo, tá na cara que isso aqui é tudo conversa. É só na literatura. No mundo real, eles não queriam simplicidade, não. Eles queriam cada vez mais poder e mais dinheiro. Outra coisa que aparece na literatura Árcade é o que a gente conhece como amor platônico. Você já deve ter escutado falar disso. O que é o amor platônico? O amor platônico é o amor de um homem por uma mulher, mas um amor que nunca vai se tornar realidade. Este homem vai declarar o seu amor para essa mulher, ele vai ficar lá no campo, porque é sempre o homem do campo. Imagine, quando a gente está falando disso aqui no arcadismo, nós estamos imaginando sempre um pastor de ovelhas lá no campo, contemplando a natureza, deitado embaixo de uma árvore, pensando na sua mulher amada, pensando nela, fazendo poesia para ela. Mas esse amor é um amor que nunca vai se realizar. Ele vai só ficar ali, como a gente diz, chupando o dedo, né? E não vai nunca encontrar essa mulher, mas vai sempre ficar declarando. Isso é o amor platônico, inclusive muitos vivem esse amor platônico até hoje, não é? Olha só aqui o exemplo de poesia que mostra esse amor platônico. Ó. Eu não sou minha Nise pegureiro, que viva de guardar alheio o gado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Acresço não igualo no tesouro, mas deu-me a sorte com que honrado viva. Não cinjo coroa douro, mas povos mando, e na testa altiva verdeja a coroa do sagrado louro. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Então, assim, mesmo que você não tenha entendido profundamente esse poema, você vê que ele está aí falando de uma mulher. Essa mulher se chama Nise.
Então ele está lá falando, declarando o seu amor. Tem até uma foto aí, você pode ver que ele é um pastorzinho e atrás tem as ovelhas dele. E ele está ali do lado da mulher, mas não acontece nada. Tá? O amor platônico não permite o contato físico, é só em pensamento, é só um amor assim que a pessoa fica lá viajando, mas não acontece nada. Outra frase que era utilizada pelos Árcades era essa: carpe diem, que significa aproveite o dia. Olha, carpe diem é uma expressão em latim que era utilizada também pelos barrocos. Os barrocos diziam isso uns para os outros, ó, carpe diem. Eles se olhavam e diziam, carpe diem, aproveite o dia. Mas, olha só, como os barrocos usavam isso, os Árcades falaram, a gente vai usar também, mas a gente vai usar com um sentido diferente. Então, qual a diferença do carpe diem barroco para o carpe diem dos Árcades? Para os barrocos, aproveitar o dia significava fazer o bem às pessoas, sempre pensando também em agradar a Deus. Então, assim, eu posso aproveitar o dia, mas eu tenho que sempre tomar cuidado para não cometer um pecado, para não desagradar a Deus, para não fazer uma coisa errada. Agora, o carpe diem dos Árcades, que esse aproveite o dia, era o seguinte, olha, a vida é curta e você tem que aproveitar o máximo que você puder e fazer tudo aquilo que você tem vontade. Seja bom ou ruim, você tem que fazer o que você tem vontade. Porque a vida vai passar. E você percebeu a diferença? Então o carpe diem dos barrocos era assim, faça, aproveite, mas aproveite bem, faça as coisas boas para as pessoas, mas sempre querendo agradar a Deus, tomando cuidado para não pecar. Já para os Árcades, o que significava? Faça o que você tiver vontade. Não se preocupe com nada e com ninguém. E aqui tem um exemplo disso nesse poema. Esse poema Árcade de Tomás Antônio Gonzaga. Olha o que ele diz. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores, sobre nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que passa, também Marília morre. Tá vendo? Então ele está dizendo que, Marília, vamos aproveitar, porque olha, o tempo corre e o tempo vai morrer. Esse tempo que passa rápido, ele vai morrer. Então, ó, vamos aproveitar, vamos gozar da vida. Entendeu? Essa é a proposta do Carpe Diem dos Árcades aí. E aqui a gente tem uma poesia mais completa, tá? Daquele que eu li no começo para vocês. Vocês podem dar uma lida nessa poesia e apertar o pause e ler. E aqui algumas questões para vocês responderem, tá bom? Apertem o pause aí e podem fazer as questões. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o arcadismo. Eu espero realmente que vocês tenham entendido tudo, entendido a questão histórica também, o que estava acontecendo no mundo naquela época, que influenciou então os poetas Árcades de escreverem essas coisas. Lembrem-se, o barroco predominava, Deus era o centro de tudo, a fé era o centro de tudo. De repente, os filósofos iluministas, junto com a burguesia, não queriam mais nem o rei nem a igreja. Então eles juntos se unem para derrubar a igreja e o rei. O que acontece então é a Revolução Francesa. Quando acontece a Revolução Francesa, a burguesia toma o poder e manda matar um monte de gente. Aí eles vão então colocar na sua literatura tudo aquilo que for contra a igreja, contra o rei, buscando sempre contrariar aquilo que o barroco ensinava. Se o barroco ensinava a fé, agora os Árcades ensinarão a razão. Agora é o homem no centro de tudo. Agora é a vida no campo, a simplicidade, os deuses gregos, a mitologia pagã, o paganismo. Tá certo? Espero que você tenha entendido tudo isso. Pessoal, qualquer coisa, voltem o vídeo, assistam novamente. Sempre façam anotações quando vocês assistirem a essas aulas, tá bom? A aula ficou um pouquinho comprida, mas eu acho que tudo que tinha que falar sobre o arcadismo eu consegui falar nessa aula, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula.